Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Caminhamos muitas vezes nas estradas da vida sem perceber como nós nos comportamos às vezes de forma ridícula. Desculpa se você não gostar das minhas palavras, sabe? Mas assim, eu não quero magoar quem me escuta. Mas eu estou falando de mim mesmo. Às vezes eu estou irritado numa fila. Às vezes me irrito no trânsito porque alguém tentou ultrapassar o meu lugar. Então, nós temos a tendência, às vezes, nos comportar, reagir de forma ridícula. E muitas vezes nós precisamos nos colocar no lugar do outro, até quem se comporta de forma ridícula. Certo dia eu estava na fila de um banco e uma mulher gritava, resmungava muito, mas ela falava muito mesmo. E ela falava de uma forma tão grosseira que eu fiquei, meu Deus, eu fiquei julgando aquela mulher no meu coração. E eu julguei tanto aquela mulher, eu falei, eu não sou como essa moça, ela é muito mal educada. E não resolveu o grito dela, o protesto dela, não resolveu ela continuar na fila. E como era um dia, uma véspera de feriado, o banco estava muito cheio. Enquanto lia meu livro, eu comecei a olhar para aquela moça. Depois de um tempo eu percebi que ela limpou uma lágrima. Eu tentei de toda forma me aproximar, falar alguma coisa, mas eu estava com vergonha. Eu comecei de vez em quando a fechar os meus olhos e pedir a Deus me dar força. Primeira vez eu perguntei a ela, que oração? Ela me falou. Segunda tentativa, eu disse, tá tudo bem com a senhora? Ela monossilabicadamente, ela disse assim, tá bem. Depois eu disse, desculpa, eu percebi que a senhora chorou. Tá tudo bem com a senhora? Ela me disse, ô meu filho, eu tô numa situação que só a graça de Deus. E ela começou a me contar a história dela, mas uma história que as lágrimas povoaram os meus olhos e caíram no meu rosto. E aí eu vim entender que aquela moça, na verdade, aquilo não era uma moça mal educada. Ela estava gritando, berrando pela dor que estava na sua alma. E muitas vezes é assim. Nós não entendemos isso. Outro dia, bem recentemente, eu estava indo num voo e um rapaz ele fez um grande show no avião porque a cadeira dele não inclinava. Mas ele falava de forma tão mal educada. E quando ele olhou para a aeromoça, ele disse, isso é um absurdo, a gente paga tão caro por isso. E ele apertava o botão e não saía. E a moça, mas com tanta paciência, ela disse, Senhor, o senhor está apertando o botão errado. Esse botão é da cadeira dela, o seu é o de lá. Quando ele olhou, ele apertou o botãozinho, a cadeira dele desceu. Ele não teve força sequer para pedir desculpas a ela. Mas o que achei interessante foi a delicadeza daquela moça. Ela não se contaminou com o momento dele. Olha o que diz em Mateus capítulo 15. Eu vou ler o verso 18. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso é o que contamina o homem. Esse texto é interessante porque os fariseus e o seu processo de tradição, eles querem mostrar para Jesus, para o povo, um conjunto de regras. E Jesus vem, conversa falando, vai falando sobre a honrar pai e mãe, vai falando sobre o que contamina o homem, vai falando sobre um cego não pode guiar outro cego. E chega um momento que Pedro pede a Jesus para explicar essa parábola. Jesus vai falando, explicando. Vocês ainda não estão compreendendo tudo que eu estou falando. No final, Jesus sintetiza assim, mas o que sai da boca do homem procede do coração. E é isso que contamina o homem. Talvez você olhando, conversando com uma pessoa, você julga muito pelas palavras, mas quer um conselho? Olhando para o que a pessoa te disse, deixe de olhar para as palavras, porque quando nós ouvimos alguma coisa, nós começamos a olhar com o nosso olho auditivo. Mas comece a olhar com seu olho da alma, olhe o coração da pessoa. Talvez essa pessoa esteja gritando, pedindo socorro. Talvez é uma pessoa ferida e doente que não vale a pena nem você dar ligança nesse momento, nem dar atenção nesse momento e só orar. Porque muitas vezes essa pessoa é um poço de ferida, é um leito de hospital menosprezado, é uma maca no chão de um hospital pedindo socorro porque não tem um médico para cuidar. Talvez você seja essa pessoa que vai chegar com toda a delicadeza como aquela aeromoça e disse, Senhor, o botão que o Senhor está apertando é errado, é o outro. Quantas vezes na minha vida eu recebi alguém que gritava e eu gritava também.
Quantas vezes eu me irritei porque alguém mal educadamente se comportou e eu julgava. Hoje eu tenho aprendido a olhar para o coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Talvez você não me entenda, mas quero que você saiba, você pode ser essa pessoa. Você está tentando cuidar das suas palavras. Você já falou até, olha, eu vou ter mais cuidado, eu vou falar pouco. E você não entendeu que não é das suas palavras só que você tem que cuidar. Você tem que cuidar do seu coração. E eu vou lhe dizer uma coisa, coloque o seu coração na mão de Jesus. Creia nele e o mais ele fará. Deus, obrigado, Senhor, por mais essa gota. Que a tua graça nos ajude de forma poderosa. Em nome de Jesus. Amém.